impressão que quem é rico está condenado ao inferno eterno, porque tem aquela passagem que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. É falta de interpretação quando não se procura entender, porque Deus, claro, sendo todo amor e justiça, não vai condenar quem quer que seja. E quando fala-se em riqueza, Jesus muito tocou no assunto, não da riqueza material, mas Jesus falou muito da riqueza espiritual, que a gente deve saber que é a maior riqueza que permanece com o ser humano, que é a riqueza espiritual, certo? Contra a salvação do rico, é referente à salvação do rico, né, que o rico está condenado, né? Quem foi que disse que um rico não se salva? Porque às vezes não é a questão material que salva o ser humano, é uma questão espiritual. A gente sabe que tem pessoas que são ricas, né, no sentido material, e também tem um coração grande. Porque quando a gente olha pelo lado da condição financeira que cada um vive no planeta Terra, ou a posição social, é como provação. A riqueza, a fortuna e a miséria são provações. Simplesmente isso. Que cada um de nós, nesse ponto de vista do Evangelho e na explicação espírita, cada um de nós vivemos nesse planeta experiências necessárias. É como a questão do sexo também. Então vamos encarar que a fortuna ou a miséria, né, tem o mesmo propósito que a questão do sexo também. Porque se a gente fosse perguntar por que eu nasci no sexo masculino ou por que eu nasci no sexo feminino, são questões também que deixam a gente às vezes encucado pelo mesmo motivo da fortuna. Entendeu? Isso se dá justamente porque é uma necessidade para que nós, que estamos numa condição de alunos, de aprendizes da divindade, para alcançar a plenitude, temos que atravessar esses conhecimentos, essas barreiras, esses exercícios que fazemos diariamente, seja numa condição social, seja numa condição financeira, né, seja numa condição física, familiar, nós estamos ali vivenciando provações, expiações necessárias para que nós espíritos possam então crescer, aprender, por que não dizer amadurecer. Então a gente não tem que se preocupar se você nasceu numa família rica, se você nasceu numa família pobre. Não temos que se preocupar porque você tem o título X ou o título Y. É claro que nós, seres humanos, temos que lutar para um conforto melhor das nossas vidas. Se preocupar mais com o bem-estar social, com a relação familiar. Isso faz parte do crescimento moral do ser humano. Agora, não colocar toda essa questão material acima da vontade de Deus. Porque nascer rico e nascer pobre são simplesmente condições. Entendeu? Eu posso ter nascido pobre agora e Deus pode estar me dando a oportunidade de nascer rico depois. E como é que eu sei disso e posso dizer que muita gente diz, mas tem que seguir o Evangelho? Sim, e eu confirmo com você que tudo está no Evangelho. Você lembra daquela passagem do Evangelho que Jesus, para complementar e para justamente fortalecer essa outra passagem, a parábola dos talentos, que cai bem nessa condição, porque está falando aí também de fortuna, de dinheiro, de dotes. Ele está falando aí também de dons, de talentos. Não sei se você se lembra, mas ele conta na passagem, a parábola dos talentos, que o Senhor, que ele sempre dizia assim, Jesus dizia sempre assim, olha, o reino de Deus é comparado ao Senhor, que tinha uns servos e resolveu fazer uma longa viagem, né? E a um ele deu um talento, ao outro ele deu 2 talentos, ao outro ele deu 5 talentos. E se foi. Aquele que recebeu um talento, pegou o seu talento e enterrou na areia, com medo que os ladrões viessem e roubassem. O que recebeu 2 talentos e o que recebeu 5 talentos, fez com que aqueles talentos crescessem, multiplicassem e adquiriu o outro tanto. Essa história, essa parábola, que é uma metáfora, Jesus nos conta para ilustrar o talento que cada um de nós recebemos.
Olha aí, referente à riqueza e à pobreza. A condição que cada um tem. Não é assim que funciona? Não é no mundo, não é assim? Uns são mais ricos, outros mais pobres. Um consegue um diploma de doutorado, outros não conseguem. Por causa da sua condição. E vamos resumir justamente essa passagem do Evangelho para que a gente possa concluir e entender melhor a salvação dos ricos nessa passagem do Evangelho também. Quando volta o seu Senhor, lhe chama seus servos. Essa passagem é para você nunca mais esquecer essa passagem dos talentos, como nós explicamos. Chama os seus servos, e aí chega o que recebeu um talento, diz: Senhor, está aqui o talento que me entregaste, que me confiaste. Portanto, está aqui o seu talento. Estou te devolvendo, guardei, com medo que os ladrões me roubassem, enterrei na areia. O que recebeu 2 talentos e o que recebeu 5 talentos, talentos diferentes, só para ilustrar, disse: Senhor, está aqui os 5 que me confiaste, e te dou mais 5 talentos, pela qual eu fiz render, fiz crescer. Qual é a frase do seu Senhor quando se dirige a esses 3 servos? Ao que recebeu 1 talento, presta atenção, ele diz o seguinte: servidor mau e preguiçoso, te confiei 1 talento, e me entregaste apenas 1 talento, passa à minha esquerda, e não desfrutará dos bens do seu Senhor. Quanto ao que recebeu 2 e 5 talentos, o que é que o seu Senhor diz? Servidor bom e fiel, te confiei 5 talentos, e me entregaste mais 5. Passa para a minha direita, e lhe confiarei muito mais. Gente, entenda o potencial que tem essa frase de Jesus, essa passagem. Mostra, nós seres humanos, que recebemos talentos diferentes, e que tudo vai depender, não é do talento que você recebeu, não é do talento que recebemos, é de como servimos, ou como colocamos esses talentos que Deus nos deu, ao favor do crescimento. Porque esse é um projeto divino que também nos traz uma oportunidade de mostrar nossa capacidade. Se eu tenho alguns servos meus, e alguns deles são preguiçosos, e eu vejo que não faz produzir, não tem interesse nenhum, não está preocupado com isso, como é que eu vou lhe garantir mais confiança? É claro que é natural na vida isso. Mas aquele bom servo, que é fiel no seu trabalho, e faz produzir, ele tem a recompensa. No mínimo, a recompensa de autoconfiança. Você vai subir de cargo. Você provou a sua capacidade. Então não é dependendo, não é porque aquele que recebeu um talento, não é porque aquele que recebeu um talento seja desmerecido, não. A parábola é só ilustração. É porque ele foi mau e preguiçoso. Olha só como disse o seu amo. Não é porque o outro recebeu 2, uma condição maior, e o outro que recebeu 5, entendeu? Que eles poderiam ter condenado, não. Vê como as coisas se reversam. Não é os talentos que recebemos, mas é o que fazemos com os nossos talentos. Então, meu amigo, minha amiga, não importa se você recebeu 1, se você recebeu 2, se você recebeu 5. O que importa, na verdade, sabe o que é? É o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. E se vocês me perguntarem, que talentos são esses, Edenilson? Só para engrandecer ainda mais a passagem. Nós temos os talentos justamente do que recebemos materialmente, né? E aprendemos que aquilo que é do pó volta ao pó. Tudo que recebemos não é nosso, é emprestado. Tudo é do Pai. Os talentos morais, que são a capacidade que nós temos também de servir. Por isso tem uma passagem do Evangelho que diz assim: dai de graça o que de graça recebemos. E tem gente que nasce com talento, se vende talento. Presta atenção. Quem tem talentos, dons, e acaba querendo fazer negócio com os talentos que tem. E aí tem uma passagem do Evangelho que diz claramente:
Dai de graça o que de graça recebemos. Nós ainda vamos ver aqui nesse evangelho no cotidiano dos ensinamentos de cada semana. Entendeu? Porque essas lições ela tem que ser vivenciada. Ela tem que ser vivida, entendida, praticada. Ela não tem que só ser lida e admirada, não. Nossa condição moral hoje é de aprender. Pega o evangelho e aprende. Porque se a gente se perguntar, olha, muita gente diz assim, olha, Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Foi verdade? Foi. Não posso dizer que não. Agora, se passaram quantos anos de Jesus para cá? Mais de 2000 anos, né? E o que foi que a humanidade fez de diferente para garantir uma condição melhor? Me diz aí. Porque até hoje, várias religiões se espalham pelo mundo inteiro, tentando desvendar esse enigma, né, das cabeças ainda imaturas, materialistas, que só pensa no dinheiro, só pensa no poder, só pensa na riqueza. Porque ele pode ter riqueza, mas pode ter riqueza com sabedoria. Ele pode ser pobre, mas também pode ser pobre com sabedoria. Porque o que vai valer a pena e vai ser perguntado para nós, gente, vai ser o que foi que fizeste com que eu te entreguei. Essa parábola dos talentos cai muito bem nisso. O Senhor confiou talentos a seus servos. E o que é que eles fizeram? Digamos que nós somos os servos. Nós somos os servos do Pai. Ele nos entrega nesse planeta Terra, nos entrega os talentos que necessitamos. Para o nosso bem, claro. E para o bem daqueles que estão conosco, que necessitam da nossa assistência, do nosso auxílio. Não é assim? Deus nos entrega nas mãos. Agora vem a pergunta: o que é que estamos fazendo com os talentos que nos foi entregue? Porque o que temos, sabemos todos nós, apenas quem é orgulhoso ou egoísta não enxerga isso. Tudo que nós temos aqui, vamos um dia deixar. E a única riqueza que nós temos, que é nossa de verdade, você sabe qual é? Vocês não podem me responder, porque, claro, não tem a condição de estar se comunicando comigo, como estamos aqui na rádio, que é o programa ao vivo. Qual é a única riqueza que levamos? Vocês lembram de uma passaginha do Evangelho, onde Jesus diz o seguinte: juntai tesouros cuja traça não corrói, nem a ferrugem consome. Jesus estava falando o quê? Da grandeza moral, da riqueza moral. E o que é riqueza moral? É a riqueza do caráter, da personalidade de cada um, da sua persona, que nós devemos desenvolver, independente dos talentos que temos. Não importa se temos 1, 2, 3, 5 talentos, não importa. Então não se coloca, né, uma questão como essa, que é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico ir para o céu, levando em consideração que a fortuna traz desafios para um rico, que ele já desfruta do bem-estar material e espiritual ele não vai desfrutar, porque isso é um engano aos olhos do cético que não procura estudar e saber que Deus é Pai e a riqueza ou a miséria são só provações e oportunidade de crescimento moral. E aí a gente vê na riqueza